Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Hoje, 22 de janeiro de 2020, agradecido a Deus, irmãos, por mais uma oportunidade de podermos falarmos da palavra de Deus, trazer aqui uma ensinança para o povo de Deus. O tema que eu quero falar hoje é sobre: será que alguém pode ser arrebatado ao cielo ou ao inferno? Não é verdade? Será que alguém pode ser arrebatado ao cielo ou ao inferno? Não é? Porque hoje você escuta muito isso na internet, muitas pessoas, né, que foram no inferno e ali miraram pessoas sofrendo, sendo atormentadas, não é verdade? E vem de aliás traz uma mensagem, né, que escutaram no inferno, porque foi levado ao inferno. Outros falam que foram ao cielo, né? E lá no cielo, né, mirou, e vem lá e conta muitas coisas que mirou no cielo, né? Mas como compreender isso? Para mim tudo isto são como se diz, uma mentiraiada, né? Mentira de pessoa, ou que ela põe em sua mente e acaba aquilo quedando uma verdade em sua mente, não é? E ela pensa que ela foi no inferno, no cielo, né? E quero falar acá hoje biblicamente, né? Em minha visão é impossível, biblicamente estamos falando. O que Deus queria revelar do cielo e do inferno, Ele deixou escrito em sua palavra. Se não está escrito, isso queda para Deus. Deus não quis revelar. Eu não creio que, se Deus quer revelar algo para a humanidade hoje, Ele vai falar com o Roberto, levar o Roberto no céu e no inferno para revelar o que há no céu. Não, Deus já deixou sua palavra. E eu quero aqui meditar, não é, para que os irmãos não venham a ser ilusionados em mentiras e empeçam a crer em mentiras, não é verdade? Que se hablam sobre arrebatamento, que se foi ao céu, que foi ao inferno. Primeiro eu quero falar sobre sobre arrebatado ao céu. Na Bíblia Sagrada só há um homem, não é, que foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro cielo, que foi o apóstolo Pablo, né? Acá em 2 de Coríntios, capítulo 12, né? Quero ler acá para os irmãos meditar na palavra, no que está escrito, ó. Conosco um homem em Cristo, que há 14 anos naquele tempo, não é verdade? Há 14 anos, se em el cuerpo não lo sé, se fora del cuerpo não lo sé, Deus lo sabe, foi arrebatado hasta el terceiro cielo. Esse é o apóstolo Paulo. E conosco al tal hombre, se em el cuerpo ou fora del cuerpo, não lo sé, Deus lo sabe, que foi arrebatado al paraíso, donde oyó palavras inefáveis, que não é dado ao homem a expressar. Então aqui é muito simples, na verdade, de saber que nadie foi arrebatado ao paraíso. Esse foi o apóstolo Pablo, e ele disse que oyou palavras, né, e mirou coisas que não dá para expressar, não dá para explicar, né? Como está aqui, ó. E foi arrebatado ao paraíso, donde oyó palavras inefáveis, que não é dado ao homem a expressar-se. Então, se Pablo foi allá e não pudo falar nada do que mirou allá, do que escutou allá, por quê? Porque ele disse que palavra não se pode expressar, não é? E aquilo quedou para o apóstolo Pablo, né, para escrever acá na carta aos Coríntios. Então, se é isso que nós compreendemos, se não se pode explicar palavra, o que Deus vai ser levando persona ao paraíso? Se eu for olhar, não consigo explicar nada, porque não há palavras que possam expressar o que escutamos ou o que ou miramos neste lugar, né? Então, se aqui está, né, que se alguém for arrebatado, ele pode falar: ele foi arrebatado, irmão, o que você mirou olhar? Eu não posso explicar, irmão, o que eu mirei coisas gloriosas, mas não há como te explicar, né? Porque não há possibilidade. É isso que o apóstolo Pablo disse. Então, se as pessoas que vão lá no céu, no paraíso, e miram tantas coisas e vêm cá, hablam muitas coisas, já é uma mentira, porque não se pode explicar o que está vendo no paraíso. E ao inferno, não é? Ao inferno.
Não existe nenhum na Bíblia Sagrada que foi ao inferno. A Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais baixas, não é, da terra, do abismo, né? Provavelmente é o inferno, não é? Então, assim, o único que foi ao inferno e volveu foi Cristo, não é? Não existe outro na Bíblia Sagrada que foi ao inferno. E as pessoas vêm de allá trazendo mensagem que é para as pessoas se converter, não é? Irmão, porque aliás não você vai ser torturado. E as pessoas pensam que com essa mensagem as pessoas vão se converter a Cristo, não é? Então, se nada que miramos ou que hablamos, hace uma pessoa se converter. Olha, mira cá o que Jesus habla, né, na parábola do rico e de Lázaro, né? E diz assim: e pai Abraão lhe dijo, né, a Moisés e a los profetas, tiene, oigan-los. O rico pediu para que alguém de lá do inferno ou o próprio Lázaro viesse para predicar e falar sobre o sofrimento que ele estava passando no Hades, no inferno. E aí que Abraão respondeu, né? A Moisés e os profetas eles têm. Ele então se dijo: no padre Abraão, né? Pero se alguno fuere a eles de entre os mortos, se arrependerão. Olha o que o rico habla, né? Se alguém dos mortos, seja do inferno ou do paraíso, volver allá, eles vão se arrepender. Qual foi a resposta? Mas Abraão lhe dijo: se não oyen a Moisés e a los profetas, tampouco se persuadirão, aunque algum de los se levante de los mortos. O que nós compreendemos aqui, irmãos? Na verdade, o que ele está falando assim? Que hoje nós temos o Evangelho, não é? Jesus pode levar a pessoa no paraíso, no cielo, né, no paraíso, no inferno, pode ir a pessoa ir lá, mas isso não tem poder de converter a alguém. O que tem poder hoje de converter é o Evangelho. Por mais que a pessoa mira milagres, pode ver o que queira ver, mas se não há o Evangelho, não há conversão a Cristo. Amém? Então a única forma de conversão a Cristo é escutar o Evangelho. Por isso que o Evangelho tem que ser predicado, não é? Então, se muitas pessoas estão ilusionadas, pensando que foi no inferno e conta de sofrimento, quer colocar um medo nas pessoas, né? E pensa que com isso as pessoas vão se converter. E Jesus falou. Eles têm lá Moisés e os profetas, quer dizer, a lei e os profetas, não é? Hoje nós temos a graça, nós temos a doutrina dos apóstolos, não é? Então, se a pessoa não se converter por isso, não há outra forma de converter-se a Cristo, não existe. Amém? Então, assim, é isso que temos que ter em mente. Deus não vai levar nada ao paraíso para que as pessoas se arrependam, ou a se ameaça para que a pessoa se arrependa. Isso não existe. Amém? A pessoa só vai se arrepender e converter a Cristo quando escutar o Evangelho. Então, se ele falou que não poderia levantar nada do morto para vir cá e falar sobre o inferno. E o que Deus, então, se o único que foi ao inferno, nas partes mais baixas, foi Cristo. Não existe outro. Ao paraíso foi Paulo, mas disse que quedou para ele aquilo que ele mirou, não pudo passar para os demais, porque a palavra não podia explicar, né? Então, o que essas pessoas estão vendo, aliás, e habla tantas coisas, não é verdade? São coisas da cabeça dessas pessoas, né? Fanatismo, não é? Mas se nós outros, o Evangelho de Cristo é a única fórmula, irmão, de que alguém se converta a Cristo. Amém? Não existe outra coisa. Amém? Então, se todos vocês escutarem essas coisas na internet de testemunho de pessoa que foi no inferno e mirou pessoa já sendo atormentada lá, Deus não vai mostrar a pessoa sendo atormentada ou alguém. Isso está para Deus. A Bíblia diz que quem subiu ao céu, quem barrou ao inferno, não compete a nós outros, isso compete a Deus, né? Isso está perante Deus. Então, se tudo que a pessoa habla que mirou a pessoa sofrendo no inferno, não, isso não existe. Isso compete e está delante de Deus, solamente Deus o sabe, não é verdade? Então, para a nossa meditação, e queremos conhecendo a palavra de Deus e não sermos levados por formas de doutrinas que não estão na Bíblia, não é verdade? Se você tem que crer no que está escrito na palavra de Deus, não em meu testemunho, em aquilo que eu miro, visão minha, não, você não tem que crer nisso, não é? Você não é obrigado a crer nisso, é obrigado a crer no que está escrito na palavra de Deus, amém? Por la fé
creemos e compreendemos o que está escrito na palavra de Deus. Mas que Deus lhe bendiga, queda com esta palavra, em nome de Jesus.